Hoje, Deve ser porque a gente está muito longe, os celulares estão muito distantes. Deve ser por isso. Tá demorando. Gitana, vou te falar uma coisa. Eu já tinha, quando tu mandou ali, eu já tinha mandado 2 vezes já a solicitação pra ti. Pois então, eu não aparecia nada para mim, nem eu consegui enviar para ti, não sei o que que é. Esse No celular tem Instagram. vida própria, teimosos. E aí, Gi, tem pergunta pra mim? Sabe que eu quero te fazer uma pergunta, já faz alguns dias, que foi uma pergunta que tu deixou para mim um dia e, ó, deu no pé correndo. E dormiu. E eu falei a minha percepção como mãe e a minha opinião, e eu gostaria de ouvir a tua também, porque eu acho que é um assunto bem legal, que é como lidar com situações de improviso, como lidar com aquilo que não está previsto, como na criação de filhos, pais e mães podem lidar exatamente com a arte de improvisar. Porque tu me deixou essa pergunta, virou as costas e eu respondi, eu não fiquei sabendo a tua opinião sobre isso. E eu gostaria que tu falasse sobre isso. Tá, mas deixa eu entender. Tu quer que eu te diga como os pais devem improvisar ou como ensinar os filhos a fazerem isso? Eu acredito que pode falar as duas coisas. Porque acho que se os pais entenderem isso, eles também vão poder ensinar os filhos. Acho que pode abordar os dois temas. Tá, porque a pergunta que eu tinha te feito, até agora eu me questiono se eu me comuniquei correto. A pergunta que eu tinha te feito era como fazer com que os filhos desenvolvessem essa capacidade. Sim, sim. Tá. E eu vou te falar uma coisa assim, na minha percepção de filho com relação a isso, eu percebo que os pais são muito carentes dessa habilidade. Os pais são muito carentes dessa habilidade. Quando chega na hora do improviso, as pessoas elas travam no medo e não conseguem dar um próximo passo. E ali ficam travadas, porque se não sair tudo conforme planejado, as pessoas não conseguem agir. E se eu fosse pai, uma das coisas que eu faria era exatamente colocar os meus filhos em posição de improviso. Ah, nós vamos jogar bola. Não tem bola. Faz o quê? Ah, mas se não tem bola, faz o quê? Não tem como jogar. Claro que tem. Pega uma tampa de garrafa, pega uma meia, pega uma bucha de papel e coloca dentro de um pano e ata. O que eu posso fazer? Ah, mas isso não é uma bola. É uma bola desde que eu use ela como tal. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de viajar. Para onde? Eu gostaria de fazer tal passeio da escola. Tá, mas o passeio da escola não vai dar. Então, qual é o passeio que eu posso fazer? Qual é o passeio que eu posso fazer, se não for o passeio da escola? Mas eu queria ir lá no zoológico. Mas então hoje a gente vai fazer o seguinte, já que tu não pode ir lá no zoológico por motivo A, B, C ou D, a gente vai ver um documentário do Discovery sobre os bichos que tem no zoológico. Entende? Eu faria tudo o que pudesse para os meus filhos começarem a entender a posição de plano A, B, C. Porque a maior parte das pessoas nem tem plano na vida. Né? Partindo do princípio que as pessoas não têm nenhum plano, elas só deixam a vida seguir o fluxo natural. Mas quem tem planos, normalmente tem um plano. Se der certo, deu. Se não der, volta para a casinha do cachorro. É assim. Se der certo, deu. Se não der, volta para a casinha do cachorro. Normalmente é assim. Ao invés de ter o plano A, o plano B, o plano C, só tem um plano. Quando tem. Então, como eu vou fazer para que os meus filhos desenvolvam isso? Colocando eles em situações de carência de recursos. Colocando eles em situações onde eles não têm o que fazer. Eles vão ter que arranjar alguma outra forma de fazer. Então, seria assim que eu faria isso. Dessa forma. Entregando tarefas e dando pouquíssimos recursos ou talvez até nenhum. E daí vem aquela pergunta.
Pai, como eu faço? Não sei, te vira. Faz do jeito que der. Ah, mas se eu não souber fazer, eu não vou conseguir fazer. Tu tem que fazer. Só encontra a tua forma. E isso vai fazer com que essa criança explore criatividade, que ela tenha capacidade de ação, que ela tenha capacidade de agir frente às adversidades, que é diferente só de ter capacidade de ação. Então eu estaria sempre expondo os meus filhos a momentos difíceis de se resolver. Ah, eu queria um quebra-cabeça. Tudo bem, vou te dar um quebra-cabeça. Mas primeiro, antes de um quebra-cabeça convencional, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma imagem, nós vamos cortar todinha essa imagem e tu vai unir os pedacinhos do papel. Mas isso não é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça também. Sim, sim. Isso é muito legal, porque a palavra que para mim traduz muito de tudo que tu falou é criatividade, é criar, é colocar a mente das crianças exatamente para funcionar, para pensar e não ficar enrijecida só pensando dentro da caixa. Isso me ocorreu uma situação agora que eu lembro que nós estávamos um dia lá na escola e uma criança arrebentou o chinelo. Ela estava com o chinelo de dedos e arrebentou o chinelo. E ela começou a gritar, era uma menininha do primeiro ano, e ela começou a gritar, porque arrebentou meu chinelo, e agora o que eu faço? Arrebentou meu chinelo. E um outro menino, que estava correndo, viu a cena lá do choro, e perguntou para ela o que houve. Ela disse, arrebentou meu chinelo. Ele pegou o chinelo dela e saiu assim, que nem um vento pelo pátio da escola. Não sei aonde ele foi, só sei que rapidamente ele já tinha arrumado um pedaço de arame e tinha consertado o chinelo para que ela parasse de chorar. E agora eu estou falando isso, eu lembrei exatamente isso. Não ficar estagnado, enrijecido, sem colocar a cabeça para funcionar. É achar uma solução. Talvez a tira ficou apertada naquele momento, mas resolveu o problema dela. E quantas vezes as crianças perdem essa capacidade de improvisar, porque os pais acabam dando as respostas, dando as soluções, e muitas vezes até privando as crianças de experimentar essa dificuldade que tu falasse. Tu falou sobre chinelo, né? E me veio uma imagem de um chinelo feito de garrafa PET, que em determinado eu vi. Vi pessoas utilizando um chinelo de garrafa PET. E não me passava na cabeça que uma garrafa PET poderia se transformar num chinelo. Mas quando eu vi aquilo, eu percebi que às vezes as pessoas encontram solução aonde eu não vejo nada. Para mim a garrafa já cumpriu o seu papel, joga no lixo. E eles não. Eles encontraram a possibilidade de proteger os seus pés com uma garrafa PET. E, por exemplo, esses dias eu via tu e a minha mãe conversando e eu ouvi falar sobre uma brincadeira, pé de lata. Isso, pé de lata. Pé de lata, que ata uma lata nos pés e caminha como se fosse uma perna de pau, uma mini perna de pau. Isso. Na verdade, coloca 2 cordinhas, faz um arco com cordas na lata e coloca o pé em cima e vai levantando a cordinha conforme vai fazendo os passos. É um similar, um pouquinho mais baixinho do que a perna de pau, o pé de lata. Pois então, e eu pergunto, quantas crianças no dia de hoje brincam disso? A cada 10. Tá. A cada 10 a gente vai achar 0. 0, é verdade. A cada 100. 0. Olha, eu já ia dizer, continua acho que sendo 0. A cada 1000. 0. Talvez a cada 10.000 crianças, uma conheça uma brincadeira como essa. Tu deve lembrar, Gitânio, não sei se no teu tempo existia, uma brincadeira chamada rolete. Com esse nome não lembro. Não? Não, como era? Utilizava-se uma garrafa PET cheia ou uma lata de azeite, na época que a lata de azeite era feita de alumínio, e amarrava-se um saquinho de
um saquinho de leite, na época que o leite vinha em saco. Hoje só tem iogurte de saco. Eu não vejo mais leite de saco. Difícil ver leite de saco. Tem, mas é difícil de ver. E o que acontece? Amarrava-se 2 cordas na beiradinha da lata ou 2 cordinhas na beiradinha da PET. E se puxava aquilo, e aquilo fazia assim. E se puxava aquilo como um carrinho que fazia barulho. Então, Nunca brinquei. Desse aí, não. era uma brincadeira mais de menino, assim. E lá se brincava na vila se brincava de rolete. Eu peguei, assim, a última geração do rolete. Bolita. Eu lembro que uma vez nós queríamos muito jogar bolita e não tinha bolita. Nós fomos num monte de brita, pegamos um monte de brita, selecionamos as britas e jogamos bolita com brita. Entende? Criatividade. A gente queria brincar, não tinha. A gente queria brincar, não tinha. Tudo bem, então brinca com o que tem. Dá um jeito, brinca com o que é possível. É verdade. Nós conversávamos, eu e a Deise também essa semana que passou, sobre as bonecas de pano. Então eu lembrava de uma avó, uma senhora que morava próxima à minha casa, que nós chamávamos ela de vó, e ela confeccionava bonecas de pano. Então eu lembro que eu tinha várias bonecas que ela tinha feito, e todas as bonecas tinham nome, tinham de diferentes tonalidades de pele, tinha branca, preta, marrom, tinha de todas as formas. E quanto aquelas bonecas marcaram a minha infância e eu tenho na minha memória. Eu cuidava mais das bonecas de pano que a avó tinha feito do que as que a mãe comprava de plástico, que algumas vezes eu acabava arrancando uma perna, um braço. E aí ela vinha e fazia eu consertar a boneca, porque para ela a boneca ali era uma criança, então não podia ter uma boneca que estivesse faltando uma perna. Lá eu ia procurar as perninhas da boneca. Mas as bruxas de pano, até os nomes eu tenho na minha memória agora, assim, passa um filme. Então são coisas que marcam a vida, né? E que então, não são compradas, são criadas. São criadas e são possibilidades. Né? Eu olho para uma fita dessa daqui que está na minha mão agora. Olha que carrinho perfeito. Carrinho de uma roda só. Anda mais do que qualquer outro carrinho aí. É só empurrar, ó. Só empurrar. Né? Então, é encontrar formas de criar. O que a gente vai fazer? Como a gente vai transformar aquilo que nós temos? E eu acho isso muito legal. Muito legal. E desse grupo que está aqui conosco, nessa live hoje, então, com certeza é um grupo diferenciado, é um grupo privilegiado, porque ou já brincaram ou seus filhos brincam. Eu vi aqui a Daiane colocar que o Andriego brinca de pé de lata, a Índia colocou que os filhos também ainda brincam, a Lúcia falou que a Sheila brincava com boneca de pano. Então, realmente, assim, ó, esse grupo aqui é um grupo muito diferenciado. E eu acredito que mais reforça mais ainda a nossa missão de resgatar esses valores, de ser luz no mundo aí fora, de compartilhar as lives, de falar do Formando Pais, de resgatar essa educação que fez tanta diferença nas nossas vidas, nós que estamos aqui, eu digo, e que talvez, se nós não fizermos isso, vai se perder no tempo. As futuras gerações não vão conhecer os saquinhos de areia, as Três Marias, a bolita, o pé de lata, a boneca de pano, que marcaram as nossas vidas. Então, acho que a missão é bem grande. E que bom que nós podemos compartilhar com vocês aqui todos os dias. Olha só, aqui ó, meu filho tem carrinhos, mas gosta mais de rolar uma fita dessas no chão. É isso aí. Às vezes a simplicidade, a criatividade está naquilo que não se vê. Encontre a possibilidade. E não foca na escassez. Foca naquilo que se tem. Tá bom? É isso então, Gisdane. É isso aí. Valeu. Obrigado, galera, pela parceria de sempre. Beijo no coração. Tem algum recado, Ju? Não, só nos encontramos na segunda-feira novamente, então. Galera, se por um acaso alguém quiser saber mais sobre Formando Pais,
entra na minha bio, na bio da Gitânia, que lá vocês vão encontrar informações no site do Formando Pais. E se por um acaso alguém precisar de ajuda, entre em contato conosco que a gente vai ficar feliz de estar ajudando vocês. Tá bom? Beijo, tchau, Gi. Tchau, galera. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até segunda. Verdade. Verdade. Tchau, tchau. Tchau.